Olá amigo, olá amiga, bem-vindo ao canal Professor Rodrigo Batista. Aqui juntos todos os dias nós ouvimos a mensagem de Deus para as nossas vidas, passamos tempo com Jesus. Peço a você que já curta e compartilhe esse vídeo para que a gente possa alcançar o mundo inteiro com a mensagem de Jesus e assim apressar a sua volta. Esse é o nosso objetivo, para que possamos estar na casa de Deus. Hoje nós vamos estudar algumas mensagens especiais de Deus no livro dos Salmos. Hoje nós vamos ler o Salmo 51. Pegue aí sua Bíblia, se você puder, tiver em mãos, a Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 51. Esse vai ser o nosso estudo de hoje, para entendermos a mensagem de Deus para você e para mim nesse novo dia. Vamos então ao Salmo capítulo 51, versos 7 até o verso 15, e diz assim a palavra de Deus. Purifica-me com isopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, não me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e em minha língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Manifestará os teus louvores. Esse salmo, o Salmo 51, é um salmo de confissão e arrependimento. Davi havia feito uma coisa muito feia, muito errada, principalmente para alguém que era chamado de alguém conforme o coração de Deus. Davi foi chamado para ser o príncipe de Israel. Foi conhecido como rei, mas na verdade o trono era de Deus. Então era o príncipe de Israel, conhecido como rei, mas o príncipe. Ele até reconhece que Jesus é o seu rei, mas ele fez uma coisa muito errada. Nos dias dele, ele começou a ficar um pouco folgado, um pouco lascivo, começou a não ter muito o que fazer, ele não queria ir para a guerra, representar o povo de Deus, contra os seus inimigos, e ficou de boa, tranquilo, caminhando pelo terraço da sua casa, uma bela casa, uma mansão que ele havia construído em Jerusalém. Até hoje já foram encontradas algumas partes dessa casa de Davi, e realmente era um lugar bem grande. Ele estava lá, tranquilo, de boa, só olhando, e de repente, do nada, ele viu uma mulher tomando banho. De vez de desviar o olhar, opa, peraí, calma, e não ficar olhando, o que ele fez? Ficou olhando. E ficou desejando aquela mulher. Infelizmente, ele acabou seduzindo aquela mulher, e os dois pecaram, adulteraram diante de Deus. Davi, ele tinha esposas, e ele traiu essas suas esposas. Traiu suas concubinas, porque ele tomou uma mulher que não era do seu harém para si. E mais do que isso, ela também fez isso, porque ela era casada. Era uma mulher casada chamada Betseba, o nome dela. Ela era casada, ele era casado, os dois se uniram e adulteraram diante de Deus. Isso foi o primeiro erro que Davi cometeu. Depois, ele deu o seu jeitinho e fez com que o marido daquela mulher fosse assassinado na guerra. E aquele rapaz acabou, inclusive, levando o seu próprio decreto de morte com ele. Olha a falsidade de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Bom, depois disso tudo, ele tomou a mulher como sua, ele casou com ela ficou grávida, durante o período em que eles haviam adulterado, e logo uma criança nasceu. Quando essa criança nasceu, Davi, ele insistiu com Deus, orou a Deus, pediu, clamou a Deus para abençoar aquela criança, mas infelizmente aquela criança faleceu. Quando a criança faleceu, Davi entendeu que havia feito uma coisa muito errada, mas que Deus é o Senhor de todas as coisas. E ele disse o seguinte, olha, eu posso ir até meu filho, que morreu, um dia eu vou morrer, mas a criança não vai voltar para mim. Ele aprendeu várias lições nessa experiência que ele teve de afastamento de Deus. Depois ele voltou firmemente aos braços de Deus. Mas enquanto ele ainda estava fazendo coisas erradas, o profeta de Deus foi enviado para falar com ele e dizer, olha, você está errado. Depois que o profeta conversou com ele, aí Davi caiu em si e voltou para Deus e começou a chorar e começou a clamar, pediu a Deus misericórdia e Deus disse que não o mataria, mas que ele teria que pagar um preço para os seus erros, são consequências dos seus pecados. Por isso que a criança que ele teve com sua amante, ela faleceu. Mas veja bem,
Davi se arrependeu sinceramente. E esse salmo, o Salmo 51, fala exatamente desse arrependimento, dessa busca pela presença de Deus. Embora Deus não tire, na maioria das vezes, as consequências, às vezes Deus faz isso sim, tá? Dependendo do plano de Deus para as nossas vidas, mas geralmente Ele não faz. Nós temos que arcar com os nossos erros, né? Com as consequências, os frutos das nossas ações. Apesar disso, ele busca então a presença de Deus, pede que Deus o abençoe, pede que Deus o purifique, pede que Deus o perdoe. Depois de passar por toda essa experiência, ele diz o seguinte no Salmo: assim eu vou ensinar aos transgressores os teus caminhos. Então ele queria ser uma testemunha de Deus, do caráter de Deus, do perdão de Deus, da renovação em Deus, de uma vida nova daquele que escolhe seguir ao lado de Deus. E esse é o desafio de hoje para você e para mim. Nós reconhecemos os nossos pontos ruins, reconhecemos os nossos pontos positivos, abandonar o pecado que nos cerca, o pecado que nos consome, os vícios que nos prendem, quebrar essas correntes, não com nossas forças, porque a gente não consegue, mas confiando na graça de Deus, confiando no poder dele, escolhendo Jesus hoje. Essa é a única forma, o único jeito de sermos livres. E então a gente pode seguir ao lado de Deus e testemunhar do caráter, da bondade desse Deus maravilhoso. Que você e eu possamos seguir com Deus, sabendo que Ele nos perdoa pelos nossos erros, quando o buscamos de todo o coração, com verdade de alma. Essa é a verdade de Deus para você e para mim hoje. Então eu peço a você que nesse momento, juntos possamos orar. Obrigado, Pai, por tua mensagem de hoje. Obrigado, Senhor, por ser um Deus que perdoa, um Deus que nos ajuda a compreender o teu caráter, o teu amor, e assim nos aproximarmos ainda mais de Deus. E quando Jesus voltar, podemos estar juntinhos com o Senhor na sua volta, diante do teu trono sagrado, no santuário celestial. Obrigado por tuas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. E nunca se esqueça, meu amigo e minha amiga, que nessa vida é você e Deus. Juntos amanhã vamos concluir o estudo da semana, que nos falou então dessas maravilhas do livro de Salmos e também comparando com o livro do Apocalipse. Até amanhã. Tchau, tchau.